Fala pessoal, aqui é Kenny Maciel para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos instalar o SQL Server 2014 no Windows Server 2019. Para instalar o SQL Server, eu vou utilizar aqui a minha máquina virtual que eu já tinha criado. E essa máquina virtual que eu vou instalar o SQL Server 2014 faz parte de um domínio. Essa máquina já está no domínio. Dessa forma, a gente vai poder ver alguns erros que só acontece se a máquina não tiver internet, né? A gente vai precisar fazer a instalação de algumas coisas manualmente, já que essa máquina não tem acesso à internet. Bom, para começar, eu já coloquei aqui a minha mídia de instalação no formato ISO, que eu baixei do site da Microsoft, e já faz o reconhecimento automaticamente no meu computador. Então vamos dar dois cliques para abrir a rotina de instalação. Bom, vamos fechar, na verdade, fechar só o meu computador. Está iniciando. Bom, aqui está a tela de instalação do SQL Server 2014. Aqui ele nos dá algumas opções, né? Eu vou elencar aqui os mais importantes, como, por exemplo, o Upgrade Advisor. Se você já tem na sua empresa, em casa, instalado o SQL Server 2005, 2008, R2 ou 2012 e você quer migrar para o SQL Server 2014, não é obrigado, mas eu recomendo que você instale o Upgrade Advisor porque vai identificar possíveis problemas que você tem no seu ambiente antes de você fazer essa migração. Por exemplo, você tem alguma store procedure, alguma trigger que tem algum código que descontinuou para versões futuras do SQL Server, que você vai precisar modificar isso, ele já avisa aqui o que você precisa modificar. Você não vai ter a surpresa depois que você fazer a migração, suas aplicações for começar a conectar no banco e aparecer um monte de erro. Aqui, pelo Upgrade Advisor, ele te dá muitos parâmetros de erros que pode vir a acontecer após a migração, caso você não faça essa verificação previamente. Bom, aqui é só isso. Installation, nós vamos voltar daqui a pouco. Bom, Maintains, basicamente ele te dá a opção de você fazer o upgrade de uma versão anterior ao SQL Server. Te dá a opção de você reparar a instalação atual do seu SQL Server 2014, caso tenha algum problema. Remover o nó, né? De repente, se você tem um ambiente em cluster. E vamos ver aqui em Tools. Bom, Tools não tem nada relevante. Bom, vamos vir aqui em Installation então. Bom, Installation, nós vamos usar aqui a opção Standalone. Standalone nada mais é do que uma instalação local no seu computador simples, né? É uma instalação simples, né? Se de repente você não quer instalar um ambiente em cluster, você escolhe essa opção. Essa opção você pode instalar várias instâncias no mesmo servidor. Agora, se você quer uma instalação cluster, né? Você pode escolher essa opção aqui. No nosso caso, nós vamos escolher a opção instalação de uma instância standalone. Futuramente, nós vamos fazer videoaula também sobre SQL Server em cluster. Vamos clicar em Standalone. Essa tela aqui nós já podemos fechar. Bom, aqui ele te dá a opção da sua mídia que você tem disponível, né? No meu caso aqui, a minha mídia de instalação tem a opção Express, que instala um conjunto de componente reduzido, e a minha versão de avaliação, que é uma versão Enterprise, né? É uma versão mais completa que eu tenho do SQL Server para testar por até 180 dias. Vamos avançar. Bom, aqui ele te dá algumas informações, alguns requisitos que a Microsoft faz, então vamos aceitar esses termos. Vamos avançar. Bom, aqui ele pede para checar as atualizações, né? Como eu disse, esse computador aqui não tem acesso à internet.
Mas não tem problema, a gente pode fazer atualização desses componentes através do Windows Update mais tarde sem problema nenhum. Então vamos avançar. Ele está checando os updates, né? Mas como não tem internet, ele vai dar falha. Bom, então vamos avançar. Ele está instalando o Setup Files. Bom, aqui ele passou todos os requisitos, com exceção do Microsoft Net Application Security. Não é um erro, é um aviso. Aviso do quê? Este aviso nada mais é de que ele avisa que a ferramenta SSMS, que é o SQL Server Manager Studio, executa uma verificação de validação da conectividade da internet, né? A partir daí ele baixa o certificado crl.microsoft.com. Claro, isso ele faz para garantir que seja válido, mas isso você não precisa se preocupar. Esse alerta você pode avançar tranquilamente. Bom, aqui ele está perguntando como você vai instalar o SQL Server. Você tem a opção de instalar o SQL Server Feature Installation, que engloba todos os componentes do SQL Server, como Analysis Service, Report Service e Integration Service. Se quer instalar ele voltado para o SharePoint, você pode também. Ou todas as features padrões, né? Eu vou instalar a primeira opção, SQL Server Feature Installation, que é o padrão, né, de instalação. Bom, aqui são as features que eu posso instalar no SQL Server 2014. Bom, aqui nós temos basicamente dois conjuntos de features, que são eles: Instância Feature e Shared Feature. O que isso quer dizer? Instância Feature são as features que eu vou ter que instalar, que eu sou obrigado a instalar cada vez que eu instalar uma instância de SQL Server nesse servidor. Ou seja, eu vou instalar agora uma instância, vou ser obrigado a instalar esse conjunto de features. Quando eu for instalar uma segunda instância, eu vou ser obrigado também a instalar novamente esses componentes, porque esses componentes de instância features são individuais, são atrelados a cada instância que eu faço a instalação. No caso do Shared Feature, não, é ao contrário. Eu vou instalar agora, porque não tem nenhuma instância instalada nesse servidor. Quando eu for instalar uma segunda instância, eu não vou precisar instalar esses componentes Shared Feature. Por quê? Esses componentes são compartilhados com quaisquer instância que eu venha instalar nesse servidor. Então, pessoal, aqui no meu caso eu vou instalar todas, né? E aqui basicamente é o seguinte, SQL Database Engineer Service é o componente, é o mecanismo do banco de dados propriamente dito, né? SQL Server Replication, né, que é o nosso serviço para copiar e distribuir dados e objetos entre bases, né, do SQL Server. Full Text e Semantic Search, né? Aqui é uma ferramenta voltada para buscas textuais no seu banco de dados. Por exemplo, você tem lá uma tabela que tem uma coluna varchar 500, por exemplo, varchar max, por exemplo, e lá tem textos gravados nessas colunas. Como que você vai buscar uma palavra dentro desses textos gigantes? Você vai usar o like? Não, o like você não vai, né? Porque o like é um operador que causa uma degradação no seu ambiente em termos de performance. Então, para isso, a Microsoft introduziu o Full Text Search, que nada mais é, em sua essência, um like, só que é um like otimizado, né? Ele tem os seus operadores próprios de buscas textuais, como o contains, que você indica a palavra que você quer que ele busque, ele vai direto e traz esses resultados. A performance é muito superior do que o like.
Aqui nós temos também o Data Quality Service, que nada mais é que um serviço que mantém a qualidade dos dados e que permite, de repente, descobrir alguma inconsistência que você tem aí nos seus dados de empresa, né? Bom, o Analysis Service que é uma ferramenta voltada para o gerenciamento de ambiente OLAP, né? De repente você pode criar modelos analíticos e a partir desses modelos você pode tomar decisões e fazer análise dos seus negócios, né? Por exemplo, você cria um modelo, por exemplo, você tem uma rede de empresas em todos os estados. Você pode criar um modelo analítico para essa rede de vendas que você tem e de repente querer saber quais das suas lojas vende mais. A partir daí você pode tomar decisões, né, e analisar melhor o seu negócio. Por isso que essa ferramenta é uma ferramenta de BI para Data Warehouse que te ajuda você a tomar essas decisões. Bom, Report Server. Report Server é uma ferramenta de relatório, né? A partir dos seus modelos de dados que você tem nas suas bases de dados, você pode gerar relatórios e disponibilizar na sua rede interna, né, através dos browsers da internet, e os usuários vão ter acesso a essas informações, né? Bom, Report Service voltado para SharePoint. Aqui nós temos o Data Quality Client, né? Bom, Client Tools conectividades, que inclui alguns componentes aí para comunicação de clientes e servidores, como por exemplo OLDB, OLAP, ODBC e ADO.NET, por exemplo. Integration Service, né? Integration Service é uma ferramenta de ETL, né? Extract, Transform e Load, ou seja, você pega os dados do seu ambiente transacional, onde seus dados estão ali, os dados do dia a dia da empresa, né? Pega esses dados, transforma eles e depois também você pode pegar esses dados, carregar depois que você transformou ele, né? Você pode carregar numa estagiária e depois direcionar esses dados para um ambiente OLAP, né? A partir daí, essas informações vão ser consumidas através de ferramentas voltadas para OLAP, no caso, voltados para BI, né? No caso, o Analysis Service. Temos aqui também o Client Tools SDK, né? Que nada mais é que recursos de softwares para programadores. Temos aqui também documentação dos componentes. Temos aqui o Manager Tools, né? Que aqui nada mais é que a ferramenta gráfica que você vai gerenciar o seu banco de dados, né? Aqui é o Manager Tools contém algumas ferramentas como Data Quality Service, Manager Tools, SQL Server Profile, Database Engineer Tanya Advisor, SQL Server Utility Manager. Bom, aqui também nós temos o Distribute Replay, que ele te ajuda aí a mais ou menos avaliar o impacto de atualizações futuras do seu SQL Server. Também é possível usar esse recurso para ajudar a avaliar o impacto das atualizações de hardware e sistemas operacionais também. Bom, aqui também SQL Client Conectividade, Master Data Service. Bom, então eu vou marcar aqui todas as opções e vou avançar. Bom, aqui ele me deu um erro, aqui já não é um alerta mais, aqui é um erro, né? Que eu vou ter que corrigir antes de prosseguir com a instalação. Aqui, como se eu tivesse acesso à internet, ele já faria o download do Microsoft Net Framework e já instalaria. Como esse aqui é um ambiente clássico de empresa que não tem acesso à internet, nós precisamos agir de outra maneira.
Ou seja, nós precisamos fazer a instalação na mão antes de prosseguir com a instalação. Para isso, vamos vir em, em Server Manager. E aqui nós vamos adicionar Features ou Roles por aqui, ou vindo aqui Manager, adicionar Roles, ou avançar, avançar, avançar. Bom, aqui tem as roles, né, que nós não vamos usar. E aqui nós temos o Net Framework 3.5. Vamos avançar. Bom, se nós clicarmos em instalar, ele vai dar erro. Por quê? Não tem acesso à internet. A outra forma em que nós costumamos utilizar aí no dia a dia, né, é instalar esse Net Framework através da mídia de instalação do Windows Server 2019 ou da versão que você está utilizando aí no momento da instalação do SQL Server. Porque dentro do Windows Server 2019, no meu caso, tem alguns componentes disponíveis dentro dele. Entre eles é o Net Framework 3.5. Como que nós vamos fazer essa instalação? Nós vamos ter que colocar a mídia de instalação do Windows Server 2019. Então, para isso, nós vamos vir aqui em mídia. Nós vamos remover, né, a mídia atual, que é do SQL Server. Não tem problema. Depois nós vamos colocar ela novamente. E eu vou achar aqui a minha mídia de instalação do Windows Server 2019. Windows Server 2019. Vamos aumentar a tela. Vamos vir aqui, vamos abrir. Bom, esses componentes estão dentro de Sources, SXS, e aqui tem o nosso Net Framework. Nós vamos copiar o diretório onde se encontra. E aqui o Server Manager, ele nos dá uma opção de especificar um diretório alternativo para fazer essa instalação, né? Ou seja, ele vai ignorar o padrão dele, que é fazer o download da internet e buscar instalar a partir do diretório que nós especificamos aqui agora. Nós especificamos então o diretório, vamos clicar em instalar. Aqui, pessoal, é importante copiar só o diretório, tá? Eu não posso copiar o diretório, por exemplo, eu tenho que copiar apenas isso. Eu não posso copiar o diretório com o componente junto, né? Senão ele vai dar erro. Bom, podemos fechar aqui e ele está fazendo a instalação. Vamos aguardar então. Bom, a nossa instalação do Net Framework 3.5 concluiu com sucesso. Vamos fechar. Como eu removi a mídia de instalação do SQL Server, nós vamos precisar retornar ela. Vamos ejetar a mídia do Windows Server. Vamos colocar a mídia do SQL Server 2014. Bom, aqui basicamente a gente pode colocar para executar novamente. E ele passou com sucesso. Aqui é automático, ele já pula para a etapa seguinte. Como que vai se chamar a minha instância? Eu vou instalar uma instância default ou uma instância nomeada. A Microsoft, nesse caso aqui, quando você instala standalone, ela recomenda que você instale uma instância default, né? Que ela vai pegar por padrão o nome da sua máquina, do nome do seu servidor. Aí, numa segunda instalação, não tem jeito, né? Você vai ter que instalar aqui uma instalação nomeada. Então, vamos deixar default, avançar. Bom, aqui são todos os componentes que eu vou instalar junto com o SQL Server. Por questões de boas práticas, de segurança, a Microsoft recomenda que
para cada serviço você use uma conta de domínio diferente. Se você está no domínio, você, por questão de segurança, utilize uma conta diferente para cada serviço. Na prática, no dia a dia aí, nas empresas a gente sabe que não é assim, né? Na maioria das vezes das empresas que eu trabalhei, é uma única conta. No meu caso aqui, então, como eu estou utilizando uma conta de domínio, eu vou colocar aqui uma única conta, né? Bom, depois de colocar a senha da sua conta de domínio, você pode escolher aqui o método que esses serviços vão startar, né? Os serviços mais críticos aqui é recomendado que você deixe automático, né? Por exemplo, Database Engineer, se seu servidor desligar por algum motivo e não tiver automático, e você de repente isso for durante a madrugada, você vai ter problemas aí, né, com as aplicações que tentar conectar novamente e não vão conseguir, né? Por isso recomenda deixar automático. Por questões próprias também, esses outros serviços eu deixo tudo automático. Isso aqui eu vou ter que mudar depois, mas tudo bem. Collation, né? Bom, seria quais as cadeias de caracteres que eu vou utilizar para os meus dados no meu banco, né? Por exemplo, eu quero um conjunto de caracteres árabes. Eu vou ter que escolher aqui um collation que eu possa utilizar esses tipos de caracteres, né? Então aqui vai muito da minha região que eu estou instalando o meu SQL Server, né? Para o nosso padrão aqui, eu vou utilizar no latim general case insensitivo, ou seja, aqui não vai fazer a distinção de caracteres maiúsculos ou minúsculos. Para ele, se eu colocar um dado, por exemplo, se eu escrever no banco José maiúsculo e José minúsculo, para o banco vai ser a mesma coisa. Agora, se eu colocar aqui case sensitivo, aí ele vai fazer distinção. Para o acento é a mesma coisa. Aqui é acento sensitive, né? Nesse caso ele vai fazer distinção, né? José com acento e José sem acento, para eles são palavras diferentes. Eu posso utilizar também esse conjunto de caracteres para o meu análise service, né? Aí é a mesma ideia, né? Case insensitivo e acento sensitivo. Por padrão eu vou deixar latim general e vou avançar. Bom, Database Engineer. Aqui são as informações de conexão para a minha base, né? Quem vai poder fazer a conexão? Eu posso definir já os usuários aqui, ou eu posso fazer a definição depois. A única diferença é que os usuários que eu colocar aqui agora vão ser todos administradores do SQL Server 2014. Então eu vou falar que eu sou administrador e é recomendado também que você deixe Mixed Modem, né? Que eu vou poder autenticar no SQL Server tanto com usuários do domínio quanto usuários do SQL Server. Hoje é impossível você deixar só Windows Authentication, porque tem aplicações no mercado hoje que não conseguem fazer conexão com o banco de dados com o usuário do domínio. Obrigatoriamente tem que ser usuário do SQL Server. Essa é uma dos requisitos, né? Então eu vou colocar aqui uma senha para o usuário SA, System Administrator, Data Directories, né? Os diretórios onde os meus arquivos de dados e logs vão ser armazenados. Por questão de performance, a Microsoft recomenda que arquivos de dados fiquem em uma unidade de disco e
arquivos de log fiquem em outra unidade de disco. Isso para não fazer concorrência entre si, né? Isso para dar uma melhor performance para escritas e gravações no banco de dados. A mesma ideia vale para os arquivos do database TempDB. E você pode especificar também um arquivo, um diretório já para os seus backups, né? No meu caso, como é teste, eu vou deixar tudo na unidade C. Vamos clicar aqui em File Stream. Bom, File Stream nos permite armazenar dados não estruturados. Por exemplo, eu trabalho por exemplo, em uma construtora. Construtora utiliza muitas fotos, né, das obras do dia a dia. Plantas, né? Como que eu vou armazenar isso no banco de dados? Eu vou criar uma base de dados normal, vou criar um arquivo, um arquivo voltado para FileStream, onde esse arquivo vai ficar armazenado no seu diretório do Windows, né, no seu sistema NTFS. Não vai ficar esses dados, já que não são dados estruturados, né, eu não posso armazenar no meu arquivo MDF. Vai ficar à parte no meu sistema de diretórios NTFS. Mas quem vai controlar a gravação, escrita, deleção, leitura é tudo banco de dados. A única coisa que muda é que ele vai criar um arquivo à parte para armazenar esses dados não estruturados, músicas, fotos, PDFs, por exemplo. Então vamos habilitar. Eu posso habilitar depois, né? Mas aqui eu vou já deixar habilitado e vou avançar. Bom, o Analysis Service Configuration. Aqui quem vai ter as permissões de administrador e qual que é o modo que eu vou criar o meu Analysis Service, né? Vai ser Tabular Model ou Multidimensional e Datamine Model. Por padrão eu vou deixar Multidimensional e Datamine. E aqui Data Director vale a mesma coisa lá para o que eu falei dos arquivos do banco de dados, né? Também é recomendado que você coloque os arquivos do seu Analysis Service em diretórios distintos, né? Arquivo de dados em um e log em outro, para questão de performance. Como é um teste, aqui uma videoaula, eu vou deixar tudo na unidade C e vou avançar. Bom, aqui ele está perguntando como que eu vou fazer a instalação do meu report server. Eu vou fazer a instalação e já configurar, ou seja, ele faz a instalação, cria as bases de dados dentro da instância SQL Server e já configura para acessar via browser. Eu vou marcar essa opção. Ou se você não quer, você pode instalar somente. Depois você vai ter que iniciar a rotina de instalação, configurar a base de configurar o servidor de destino que vai receber as bases de dados e fazer a configuração. Então eu vou deixar a primeira opção e vou avançar. Distributed Replay Controller. Quem vai ter acesso a esse serviço, né? Eu vou colocar o meu usuário de domínio, vou avançar. E qual que vai ser o nome? Eu vou colocar DRC. Opa. DRC. E vou avançar. Bom, aqui ele me traz um overview geral de todos os serviços que eu vou instalar, de todas as features, do que já está instalado, o nome da minha instância, os componentes compartilhados, o usuário que eu vou usar, enfim, aqui são todas as informações que eu tenho para instalar. Então, você dá uma conferida, se tiver tudo ok, você pode já instalar. Você pode também copiar esse link aqui, que você pode fazer a instalação posteriormente, manualmente, né? No meu caso, eu vou já clicar em instalar, para que a rotina já inicie. Então aqui ele vai levar alguns minutinhos, vamos aguardar. Bom, pessoal, a instalação do SQL concluiu com sucesso. Então vamos fechar aqui, close.
E vamos abrir então aqui o Management Studio. SQL Server 2014. Aqui. Vamos esperar ele abrir. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar é que no SQL Server 2014 eles removeram a ferramenta que dava o suporte para desenvolver os projetos de Integration Service, Analysis Service e Report Server. Na versão 2008 nós tínhamos o BIDS, né, que era o Business Intelligence Development Studio. Era essa ferramenta que eu desenvolvia os projetos no 2008, no SQL Server 2008. No 2012 mudou. Em tese, a ferramenta é a mesma no SQL Server 2012, só que vem com o nome de SQL Server Data Tools. Na rotina de instalação já instalava o Data Tools. Só que o que aconteceu na versão 2014 e posteriores, né? E as versões posteriores a 2014. Eles removeram o Data Tools. Eu baixo a parte. Eu baixo diretamente do site da Microsoft. Não vem mais na mídia de instalação. E no SQL Server 2016 ficou pior, né? Porque além de remover o Data Tools, eles removeram o Management Studio no SQL 2016. Ou seja, então eu tenho que fazer o download dessas ferramentas aí à parte. Eu vou fazer a instalação do SQL Server 2016 posteriormente. Fica aqui só a dica. Então aqui ele já identificou que é uma instalação default. Pegou como padrão o nome da minha máquina. Vamos vir aqui New Query. Só para checagem mesmo da versão. É version, na verdade. Server name não. Bom, então aqui é o SQL Server 2014. x64. A versão aqui Microsoft Corporate Enterprise Evaluation. Então é isso, pessoal. Aqui instalamos o QL 2014, né? Eu vou fazer mais algumas videoaulas posteriormente do SQL Server 2019 em cluster. E vocês vão ver aqui. Pessoal, acompanhe também aqui no meu canal, né, Kenny Maciel. Se inscreva, dá o seu joinha que eu vou disponibilizar aqui muitas outras videoaulas. Tem um site também, kennymaciel.com.br. Aqui também você pode acompanhar todas as minhas videoaulas. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.